Oi pessoal, meu nome é Eduardo Florencio Batista e na nossa aula hoje a gente vai falar sobre herança. Então, nosso cronograma de aula nós vamos falar sobre definição de herança, reutilização de código e construtores, métodos abstratos, superclasse, subclasse e exercício prático, exercício de fixação. Uma frase para a gente poder pensar. Então, a arte de programar consiste na arte de organizar e dominar a complexidade. Algo que é importante, né? Para a gente poder realmente aprender, temos que treinar bastante, tá? Não basta só assistir aula ou temos que praticar bastante para que a gente consiga aí, entender, né, programação orientada a objeto. Então, antes de falar sobre herança, né, a gente precisa conhecer, saber algumas coisas antes. Então, primeira coisa, o que é programação orientada a objeto? Né? Então, é uma técnica de programação que tem a função dela é trazer tudo do mundo real para dentro do computador. Então, você consegue programar qualquer coisa do mundo real. Então, a função dela é essa, a grande pensamento, né, função é fazer isso daí. E como eu consigo fazer isso? Como eu consigo programar qualquer coisa do mundo real para o meu computador? A maneira mais fácil, né, é os objetos. Então, a programação orientada a objetos trabalha muito com objetos, né? Então a gente vai estudar muito sobre isso. Então, um objeto, né? Então, assim, eu não consigo criar um objeto do nada. Eu não consigo chegar lá e criar um objeto. Eu preciso de uma classe, né? Então, a classe é como se fosse uma moldura para a gente poder criar os objetos. Para a gente poder entender melhor, imagine que numa montadora tem um carro específico. Na montadora, eles não criam um projeto para cada carro. Né? Isso seria inviável, né? Fora que ia ser muito caro. Então o que eles fazem? Eles criam um projeto e através desse um projeto eu crio vários carros que eu precisar, quando eles quiserem. Na programação de objetos é a mesma coisa. Eu crio uma classe e através dessa classe eu crio os objetos. Né? Então eu posso criar uma classe pessoa, né? E aí através dessa classe pessoa criar lá o João, Maria, José e assim por diante. E os objetos, tem duas coisas que são importantes, né? O objeto ele precisa ter as características e os métodos, ou seja, suas ações. Então, por exemplo, a pessoa, como eu falei, vamos dar o exemplo do carro, né? Da montadora que eu comentei, um carro. Então, o carro ele tem as características, cor do carro, ano de fabricação, ano do modelo, né? Então, tem essas características aí. No caso, a gente chama de atributos. E no caso, as ações, que a gente chama de métodos, então, que é a ação de um carro? Ele anda, ele freia, ele troca de marcha, ele vai para o lado esquerdo, lado direito, então são as ações. A gente chama de métodos. Então, todo objeto vai ter os atributos e todos os objetos vai ter os métodos. Então, sempre vai ter isso, atributo e método. Uma das grandes vantagens de você programar orientado a objeto seria a parte de você reutilizar código. Essa é a grande vantagem. Ou seja, às vezes na estruturada se você reparar, você cria lá você repete código várias vezes. Na programação orientada a objeto, você não precisa fazer isso. Eu posso reutilizar o código. Então aí fica mais limpo, né, o meu código, ele fica com poucas linhas. Fica mais fácil você fazer uma manutenção nesse código, porque você vai conseguir entender melhor e às vezes você vai ter código só em um local. Eu quero fazer modificação, só modifico aquele local e todas as outras partes que utilizam aquela linha de comando vai ser modificada também. E também na implementação. Preciso implementar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, então fica mais fácil na hora que a gente for implementar. Tá? Então, para a gente poder reutilizar o código, a gente utiliza a ferramenta de herança. Né? Então, a gente vai usar agora, eu vou comentar, vou falar sobre o que é herança. Então, a herança serve para isso, para a gente poder reutilizar o código. Né? Então, uma definição aí. Então, é um mecanismo que permite que uma classe herde todo o comportamento e os atributos de outra classe. Então, ou seja, eu tenho uma classe genérica e através dessa classe eu tenho outras classes que ela vai herdar tudo que essa classe principal tem. Né? Então, todos os atributos e métodos ela vai herdar. Então, um exemplo aqui
da mãe e da filha, né? Então, ou seja, eu tenho aqui a filha, né? E ela vai herdar todas as características da mãe, né? Então, por exemplo, cor dos olhos, nariz, boca, então ela vai herdar todas as características da mãe. Então, para fazer a gente poder ter um exemplo seria esse, né? Algumas nomenclaturas que a gente vai encontrar em livros, em apostilas, que é interessante conhecer. Então, uma classe mãe ela pode ser chamada também por superclasse, que é o mais comum, generalizada e também classe base. Na classe filha a gente pode encontrar aí, no caso, subclasse, que também é mais comum, especializada e também classe derivada. E aí superclasse e subclasse, né? O que seria o que seria cada um? Então a superclasse é a classe que é estendida, geralmente chamada de superclasse, classe mãe ou classe generalizada, não comentei anteriormente. A subclasse reaproveita o código de uma outra classe já existente, onde estende ou herda de tal classe, geralmente é chamada de subclasse ou classe filha ou classe especializada. Então, a gente pode entender melhor, imagine que eu tenha, por exemplo, eu estou vendo um sistema para uma empresa. E aí eu crio uma classe lá, uma classe funcionários. Nessa classe eu tenho lá o nome da pessoa, endereço, CEP, bairro, assim por diante. Tem essas características. E aí tem um método lá, salário, por exemplo. Então tem esse método aqui. Só que dentro dessa empresa, eu tenho vários tipos de funcionário. Eu tenho lá, por exemplo, funcionário RH, funcionário TI, gerente de vendas, gerente de compras. Eu tenho vários tipos de funcionário. Então, e todos esses funcionários, eles vão ter, por exemplo, vai ter o nome, vai ter endereço, vai ter o CEP, vai ter complemento e também vai ter salário, né? Então, ou seja, eles vão ter todas essas mesmas características e métodos. Então, eu não preciso fazer isso para todas as classes. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma herança, ou seja, essas classes aqui vão herdar tudo que essa classe mãe tiver, tá? Então, a gente pode fazer isso, né? Então, ou seja, eu estou utilizando o código que já está aqui em cima, não preciso fazer modificações, tá? Todos os atributos e métodos definidos na superclasse ficam disponíveis para a subclasse, sem a necessidade de serem codificados novamente. Todos os atributos codificados na subclasse não aparecem, não estão disponíveis e nem influenciam de maneira alguma na subclasse. Então, uma coisa que é importante também, quando a gente tem a classe filha, a subclasse, né, eu posso fazer qualquer modificação, igual o salário, por exemplo, aqui. O salário do gerente não é igual ao do funcionário, do RH ou do CI, e também não é igual, por exemplo, a um auxiliar, né? Então, ou seja, eles têm esse método são diferentes. Então, ou seja, eu posso fazer modificação aqui nas classes filhas que não vai ter efeito na classe mãe, tá? Então, isso também é importante. A gente pode especificar. Então, eu posso criar um método, tem um método na classe mãe, mas nas classes filhas eu posso fazer algumas modificações, ou posso acrescentar também. Eu posso acrescentar alguns métodos, né, dentro das classes filhas. Isso também é interessante. Árvore, né, então árvore aí de herança, a gente encontra muito em livro, né, para a gente poder entender o que seria isso. Vou colocar aqui um exemplo. Então tem a classe lá pessoa, né, que aí tem funcionário, paciente e médico, que estão herdando tudo que vem da classe pessoa. Na classe funcionário eu tenho uma classe filha do tipo lá estagiário, né. A paciente também tem classe filha particular e convênio, né? Então, ou seja, o paciente pode ser tanto particular quanto convênio. E o médico, né, eu tenho lá uma classe que herda, no caso plantonista, que herda tudo que vem do médico, né, na classe médico. Então, na verdade, isso aqui a gente chama de árvore. Se a gente reparar, seria uma árvore ao contrário. Se você pegar e girar, aqui seria a raiz dessa nossa árvore, né? Aqui seria a folha. Então, folha é sempre o último nível, né? Geralmente a folha não tem subclasse, né? Ela não existe. Aí tem, no caso, o ancestral. O que seria ancestral? Seria de baixo para cima, a gente pula um nível. Então, por exemplo, tem estagiário. A ancestral dela seria a pessoa. Então, a gente vai pular sempre um nível. Então, seria de baixo para cima, né? Pulando-se um nível. E temos o descendente, seria de cima para baixo.
Então, sempre eu pulo um nível, então o descendente pessoa seria plantonista. Tá? Então, ou seja, seria de cima para baixo, pulando-se um nível, tem um descendente. Então, quando a gente lê essa árvore de herança de baixo para cima, eu estou fazendo uma generalização. Quando eu leio, quando eu vejo ela de cima para baixo, eu estou tendo uma especialização. Estou especializando, né, as minhas classes. E aí, reutilização de código, que é importante, né, que é a grande função aí referente à herança. Então, a ideia de trabalhar com orientação a objeto é fazer reaproveitamento do código, tornando mais limpo e organizado, facilitando futuras manutenções. Então, realmente, a grande função aí da programação orientada a objeto é a reutilização de código. Eu falei, você não precisa ficar escrevendo várias vezes os mesmos comandos, né? Eu posso reutilizar. Uma dessas funções aí, uma dessas opções seria, no caso, a herança, né? E aí torna mais limpo, né, nosso código e mais organizado. Então, se eu precisar, por exemplo, mais para frente fazer alguma manutenção ou fazer implementação, fica bem mais prático. Através da herança podemos herdar métodos e atributos, poder manipulá-los para que tenham um comportamento diferente do proposto nas classes mãe, ou seja, a gente pode fazer modificações nos métodos que vêm da classe mãe, então as classes filho podem fazer essas modificações, tá? E os métodos construtores, né? Então, o que é um método construtor? Então, o método construtor, na verdade, é um método que vai ter o mesmo nome que a classe, e ela vai ser, e no momento que você cria o objeto, vou criar um objeto, ele automaticamente já executa. Então, a função dele seria para quando você criar um método, já coloque algumas informações, tá? Então, eu vou criar um funcionário, eu quero que na hora que eu vou criar um funcionário, eu já coloque o nome dele, o endereço e o salário. Se você quer que a pessoa já preencha, seja obrigatório preencher, então eu crio um método construtor. Então, o método construtor dá possibilidade ou obrigação ao usuário de sua classe a passar argumentos para o objeto durante o processo de criação do mesmo. É possível ter mais de um construtor na sua classe, e no momento do new, o construtor apropriado será escolhido. Então, por exemplo, a gente poder criar um objeto, né? Então, vou criar um objeto tipo contato. Então, vou colocar contato, que é o nome da classe, o nome da variável, o nome do objeto, no caso, contato, né? Igual a new contato. Esse contato é meu nome da classe. Então, quando eu executo esse new, automaticamente ele vai lá no construtor, né? E ele executa o construtor. O construtor da classe é um bloco declarado com o mesmo nome da classe. E tem as classes abstratas. Aqui eu só vou comentar, tá? Não vou entrar em detalhes, porque isso aí vai ser assunto de outras aulas, né? Mas só para a gente poder ter uma noção que quando a gente fala de herança, eu posso herdar funções ou métodos de uma classe abstrata, né? Então eu posso também ter esse tipo aí de herança. Então, só para a gente poder entender o que seria isso. Então, uma classe abstrata não pode ser instanciada e não pode gerar objetos. Então, ou seja, tem uma classe abstrata. Se eu criar uma classe abstrata, eu não posso criar um objeto dessa classe, né? E ela não pode ser instanciada, não pode ser criada, né? Mas por que eu vou criar uma classe que eu não posso nem criar objeto, nem pode ser instanciada, né? É uma classe que você obriga, né? Ela só pode ser dada, não tem outro jeito, e você obriga o programador a criar métodos, atributos, né, para aquela classe. Então, ou seja, tudo que vem na classe abstrata, a pessoa vai ter que criar. Então, imagine que eu tenho uma classe que eu quero que toda classe que seja herdada tenha atributo, por exemplo, tenha o atributo nome, endereço e bairro, e tenha, por exemplo, o método salário. Eu quero que seja obrigatório isso, que ele faça esses atributos e métodos. Então eu crio uma classe abstrata. Então esse conceito está em todas as linguagens que são orientadas a objetos. Então a pessoa, quando herdar essa classe, ele vai ter que criar os métodos com esses nomes e também os atributos. Isso é obrigatório. E os métodos abstratos que eu comentei, né, trata-se do método declarado e não implementado. Ou seja, na classe abstrata você vai colocar só o nome. E aí a pessoa vai implementar dentro da classe que herdou essa classe abstrata. Então, observação, o método abstrato só pode ser colocado dentro de uma interface ou dentro de uma classe abstrata. Tá? Só lembrando, isso aqui vai ser de uma outra aula,
né? Então não vai ser agora só para a gente poder entender o que, que é, porque herança a gente utiliza também, posso herdar de classe abstrata, só para a gente ter uma noção, tá? Um exercício para fazer, tá? Aqui tem um exemplo para a gente fazer, então um exercício, tá? Espero que tenha gostado da aula, né? E até uma